Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o mundo tá passando por um grande reset, a gente tá passando por uma reinicialização de sistema. Então tudo que nós conhecemos hoje, ele vai ou sumir ou ser alterado de maneira brusca. Claro que aqui eu vou apontar para vocês os aspectos econômicos, mas se a gente for observar em um âmbito geral, tá tudo mudando, né? O conceito de família mudou bruscamente. A ideia de trabalho ao qual os nossos pais e avós foram acostumados, que é o quê? Você faz uma conta matemática simples, você estuda, consegue um bom emprego e se aposenta. Então, esse padrão social também já está passando por uma alteração. A forma como nós vemos e utilizamos o dinheiro também está passando por uma alteração. E existem vários fatores para que isso aconteça, mas infelizmente, se você ligar a televisão hoje, e até em muitos canais do YouTube, você só vai ver pessoal falando do que está na superfície, né? Então, cerca de 80% do iceberg, 90% tá embaixo da água, mas o pessoal fala só da pontinha. Fala do quê? Do Covid, né? Isso fez, mas é uma série de fatores que está acontecendo. Primeiro, quando a gente olha para uma crise, a gente tenta contornar essa crise de várias formas. Só que nós estamos envoltos em um sistema chamado Estado, ou governo, como você preferir. E o governo, ele foi criado necessariamente, né? Ele pelo menos era para representar o interesse do povo. Então, a ideia de um político, por exemplo, dentro do sistema democrático, não é o cara mandar no povo. Não, é o contrário. É ele representar os interesses do povo. Então a maioria quer o isolamento, a gente faz isolamento. A maioria não quer o isolamento, dane-se a OMS, dane-se tudo, a gente não vai fazer isolamento porque eu tô aqui para representar o interesse do povo. Mas não é isso que acontece, tá? E quando a gente olha para a crise financeira, né, você tenta cortar gastos, você tenta fazer várias coisas, só que o que o Estado faz quando ele enxerga uma possibilidade de crise ou uma desculpa para a crise? O que ele faz? Ele fabrica dinheiro, né? Como você pode ver aqui nessa matéria do Cointelegraph, presidente do Fed, tá, é o Federal Reserve, que na verdade não é federal e também não é uma reserva, mas enfim, diz, inflação não é uma ameaça a longo prazo. Ou seja, os caras estão fabricando dinheiro. Daí eu te digo, qual é o sentido da fabricação do dinheiro? Porque pensa só, o que é para ser o dinheiro? Dinheiro, ele deveria ser uma representação de algum valor para poder trocar por outra representação. Então, houve um momento que existiu o escambo, né? Você trocava um boi por um cavalo, você trocava sal por uma determinada quantidade de um saco de batata, você trocava mercadorias. E daí perceberam que é mais prático você fazer uso de algo que tenha maior valor, mas seja mais compacto, né? Então pensaram em metais preciosos. Então, prata, ouro, bronze, historicamente foram utilizados como dinheiro, né? Então, você, com uma moeda de ouro, você conseguia comprar uma determinada quantidade de algum determinado produto. Então, você precisava de um saco de batata, você não precisava ir com um saco de café para achar alguém que queira fazer essa troca para você. Você poderia vender o saco de café, pegar o dinheiro e comprar essa proporção pegar metais preciosos e comprar essa proporção de alguma outra coisa. Daí depois surgiram as casas que guardavam o ouro e davam para as pessoas. Tem um mosquito chato aqui, desculpa. E davam para as pessoas um papel, uma espécie de certificado que a pessoa é dono de não sei quantas onças de ouro. E então ele, com aquele papel,
ele começou a perceber que é bem melhor, né? Por quê? Porque necessariamente você vai andar com ouro, é um negócio pesado, é um negócio que podem te roubar. Agora no papel você pode dobrar, pôr na carteira, pôr na cueca, que seja. E disso evoluiu ao que nós vimos até 1970, que era o quê? Que eram cédulas igual a que a gente tem hoje, e essas cédulas, elas eram como se fossem títulos, né? Então, o dólar, né? O dólar era $20, era $20 em representação do Tesouro Nacional da República dos Estados Unidos, né? Enfim, eu ia falar República Federativa Brasileira, mas enfim. Então, você tinha uma nota, e essa nota representava um pouco em ouro. Daí chegou um determinado momento, Nixon, presidente Nixon, ele falou, pô, quer saber? Vamos fazer o papel não representar nada e ainda assim ter valor? Isso faz algum sentido pra você? Pra mim não faz o menor sentido. Mas foi o que ele fez e o mundo todo aderiu. Então em 1970, a gente passou por um reset mundial. Em que iniciou um processo em que as pessoas não tinham mais acesso ao verdadeiro dinheiro, que era o ouro, os metais preciosos e tudo. E a burocracia para ter acesso ao verdadeiro dinheiro ou ao lastro começou a ser gigantesca, né? Nesse meio caminho falaram aí do petrodólar e tudo mais, que o petróleo seria o lastro, mas não é uma coisa que funciona, porque ainda assim o dólar ele é fabricado em uma proporção que não respeita nenhum algoritmo matemático da quantidade de petróleo que existe. Porque se você fala assim, olha, para cada barril de petróleo que eu tenho, que eu desenterrar do chão, né, que eu extrair lá da plataforma de petróleo e tudo, eu vou poder fabricar, não sei, X dólares, né? Sei lá, seria meio estranho, mas faria algum sentido. Então, como a coisa não funciona assim, não existe um algoritmo de conta, ou uma conta básica que seja, então ainda assim o esquema de lastro petrodólar também não faz sentido. Hoje, então, o Estado ele fabrica dinheiro de maneira infinita, meio que dane-se. E tem muita gente que acha isso normal, uma pessoa fabricar dinheiro do zero. Então, você fabrica dinheiro, quem fabrica é quem audita é o mesmo que determina as regras de fabricação, é o mesmo que é um só que domina todo o processo. Ok, tem algumas exceções aí, Federal Reserve e tal, que a coisa não é exatamente assim como eu tô falando, mas isso seria alguns pontos de exceção, não regra, tá? Via de regra é assim que a coisa funciona. Então, com tudo isso, a gente observa que em 1970 houve um reset para um sistema falido, um sistema que não fazia sentido nenhum. Ok. E daí, em 2017, houve o boom de algo que nós não conhecíamos, né? Eu mesmo conheci criptomoedas, foi em 2015, né? Mas eu comecei a trabalhar mesmo com isso, operar e tudo, foi só 2017 mesmo. E a maior parte das pessoas que conhecem criptomoedas hoje conheceram em 2017 e provavelmente ainda por conta de alguma pirâmide financeira, né? Ou seja, por conta da ganância, por conta da ignorância que chegou ao conhecimento dessa pessoa. Então, ok, né? Aconteceu o boom em 2017, Bitcoin foi lá em cima, e a ideia do Bitcoin é o seguinte, né? Ser um ativo descentralizado. Então você começou a observar um sistema que não dependia do Estado, não é fabricado infinitamente, existe um limite e existe uma transparência e regras claras. Já quando a gente olha para a moeda fiduciária, não é um sistema transparente, não existem regras claras, as poucas regras que existem são alteradas toda vez que o Estado quer alterar e pronto, acabou, não tem conversa, tá? Não existe nenhum sistema de validação, como por exemplo existe com Bitcoin, né? Que são a blockchain. Para quem não sabe, se você pega uma carteira de Bitcoin, você vai lá no bitcoin.info, você coloca aquele código de carteira
e você pode fazer a transferência, e você pode verificar todas as transferências que já foram feitas para aquela carteira, todos os valores que passaram por ela, todos os valores que ela transferiu, e daí você pega qualquer uma das carteiras nesse caminho dos blocos, faz a consulta dela, você pode ver toda a ramificação de informações sobre aquela carteira. Você só não consegue diretamente associar quem é o dono daquela carteira, a não ser que o dono se revele ou hajam provas legais para dizer, ó, o fulano é o dono daquela carteira. Aí sim você tem todas as transações da pessoa expostas, mas mesmo assim a pessoa ela pode ter mais de uma carteira. Então você apresentou um novo sistema em que a gente não dependia do governo e que é um sistema superior. E o que acontece é que o Estado, ele percebeu essa nova troca de poderes, essa nova troca por um sistema muito melhor do que ele tem. Só que, voltando no ponto que o Estado ele não representa os interesses do povo, mesmo sabendo que isso é melhor, ainda assim ele fez questão de tentar barrar. Então, isso é mais uma prova que o Estado é uma engrenagem que gira em prol do funcionamento de si mesmo. Ele não gira em prol de fazer a sociedade andar para frente. Então, ele colocou todo tipo de leis e regras para tentar barrar isso. Depois da criptomoeda descentralizada, foi a vez das stablecoins, que eram representações estáveis, né, que normalmente tem um lastro, como por exemplo o SDT, para cada para cada $1 equivaler, um SDT equivaler a $1. E esse $1 é para estar guardado em uma conta corrente aí. Essa seria a lógica, né? Quem fez o SDT aí acabou fazendo caquinha no meio do caminho, mas essa era a lógica. Saíram as criptomoedas corporativas, como o XRP, que é o protocolo padrão de uma empresa chamada Ripple. Então a Ripple ela criou um sistema que foi feita para fazer transferência de remessas entre bancos, e essa remessa podia ser feita com qualquer tipo de valor. O que importava para a Ripple era o sistema dela. E o que ela fez? Ela criou uma criptomoeda que é como um protocolo padrão. Então, sempre que não tinha nada melhor para se transferir, os bancos colocavam o XRP, colocariam o XRP para uso. E a Ripple, ela teve a ideia de listar o XRP em corretoras de criptomoedas. Então ela é descentralizada? Bom, cerca de 80% de todos os XRPs que existem no mundo estão centralizados em 100 carteiras, só para você ter ideia. Então ela é centralizada pra caramba. O Bitcoin, isso de acordo com dados do Are We Decentralized Yet, que é um site do Jackson Palm, que é o fundador de uma criptomoeda, fundador do Dogecoin. Então, necessariamente, a gente observa que começou, a partir das criptomoedas, o Estado querer fazer as criptos deles, os bancos, as empresas. Então, você entrou por uma revolução. Daí você observa agora, olha aqui, fim do TED-DOC, Banco Central institui oficialmente sistema de pagamentos instantâneos, né? Então, o Banco Central, pelo menos no Brasil, ele já começou a observar que esse negócio de criptomoeda, pelo menos muitos aspectos da criptomoeda, são realmente superiores. Então, ele, para não ficar para trás, começou a criar um sistema mais eficiente para transferência de dinheiro. E a ideia deles é falar assim, faz um Pix. E do mesmo jeito que você transfere criptomoedas, por exemplo, um dos métodos você tem na carteira no celular a pessoa ela te apresenta o QR Code, você com o aplicativo da sua carteira posiciona o celular em frente a esse QR Code e faz a transferência. E o Pix, ele obedece um padrão extremamente idêntico ao de carteira de criptomoedas. E daí eles começaram a fazer isso, estava para ser implementado no fim desse ano, né? Mas as coisas começaram a se adiantar. Daí no meio do caminho, o que aconteceu? Veio o coronavírus. É um vírus transmissível, todo mundo tem que usar máscara, tem que ter isolamento e tal, contato humano o mínimo possível.
e as pessoas começam a olhar para o dinheiro físico com maus olhos. Só que, digamos que o Estado, ele juntou a fome com a vontade de comer. Por quê? Porque a moeda física, ela é um grande recurso de sonegação de impostos. E hoje, o brasileiro, assim como várias pessoas no mundo, normalmente são contra a cobrança de impostos, né? Claro que aí no meio do caminho, obviamente, rola uma hipocrisia da pessoa ela querer depender o máximo possível do Estado, ao mesmo tempo que ela é contra pagar impostos, né? Mas existe nesse meio caminho aí, de fato, as pessoas que não dependem nada do Estado e buscam a independência também defendendo o seu capital. Então, e consideram o que a Receita Federal faz, o que o Estado faz, um crime. Porque assim, você tem saúde, segurança, transporte e educação de péssima qualidade que você é obrigado a pagar e que muitas vezes você não usa. Eu tenho a opção de colocar em uma escola particular, os meus filhos na escola particular, ou pagar uma universidade particular? Tenho. Daí o que eu faço? Vou lá e pago. Ah, beleza, mas você tem que continuar pagando a parte do imposto referente à escola. Saúde. Plano, eu trabalho em uma empresa, essa empresa fornece plano de saúde. Fornece, mas dane-se, você tem que pagar o imposto. Então, faz algum sentido? Não faz sentido. Isso é um sistema feito para pessoas carregarem outras pessoas nas costas. Então, você não está tirando do rico para dar pro pobre. Você está tirando do rico para dar pro Estado dar uma miséria pro pobre. É basicamente isso. Uma grande prova disso são os salários altíssimos aí dos políticos e na verdade, eu acho que diante da corrupção, o salário deles ainda é o de menos, comparado com o que a gente olha de corrupção. Primeiro, eu acho que a gente deveria resolver a corrupção, depois resolver essa questão aí dos salários, funções, excesso de funcionários e tudo mais. Outro ponto interessante dessa mudança é que agora todo mundo, como eu disse no começo, né? É que todo mundo agora tá vendo esse restart a nível mundial. Então a gente enxerga o corona trazendo a crise. Aliás, não é o corona que trouxe a crise, né? É a postura dos governos. Porque, eu não sei vocês, mas aqui perto de casa, a quantidade de pessoas que vão na praça é a mesma quantidade que tinha antes do isolamento. Então, vamos ser sinceros, pessoal, vamos ser sinceros. Eu acredito que a maior parte das pessoas, elas não são a favor do isolamento. Pelo menos não da maneira como estão fazendo. Até concordo em usar máscara e tudo, mas não são a favor do isolamento, né? E, novamente, veio o Estado esquerdar pra cima das coisas. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, nem ANCAP eu sou, cara. Eu não sei dizer o que eu sou, mas veio o Estado pra cima e falou, não, a gente vai fazer isolamento sim. Mas espera aí, isso daí... Mas eu não sou a favor do isolamento. Mas é questão de vida ou morte, você vai morrer. Eu não quero nem entrar muito nessas questões do vírus aí, porque existem regras nessa plataforma que vocês estão vendo no vídeo aí que impedem de falar algumas verdades, tá? Então, parte da verdade a gente pode falar, algumas mentiras a gente pode contar e alguns pontos a gente não pode. Por quê? Porque existem alguns fatos que são questão de opinião, tá? E toda vez que a opinião é contrária ao que o Estado fala que é verdade, né? Não só o Brasil, eu falo o mundo todo. Então você é boicotado. Existe sim censura. Tem gente que acha que não, que aqui é o mundo das maravilhas, mas existe censura sim. Mas basicamente, ó, você pega o presidente da Tanzânia. O cara pegou lá mamão, né? Tem os testes que vieram, tudo que a OMS recomenda que faça e tal. Ele pegou o mamão e deu um nome, um endereço, um número de documento pra esse mamão e mandou lá pra fazer. O que ele fez? Ele testou o teste. Depois ele pegou muco de cabra também, né? Pôs o cotonete lá no negócio da cabra. O que aconteceu? Os testes deram positivo pra corona, né? Então, que tem coisa estranha nesse meio caminho? Tem. Pode ser que o cara esteja mentindo. Pode, claro, eu assumo essa possibilidade. Mas pode ser que não. Pode ser que muitos aspectos do que a gente tá vendo hoje foram forjados.
Convenhamos, mesmo que você discorde de mim, você acredita plenamente no que você vê na Globo? Você não acredita, cara. Então você vê essa crise acontecendo. Nos Estados Unidos, um espaço que existe... Poxa, agora esqueci o nome daquela ilha gelada que tem pra cima dos Estados Unidos. É Groenlândia? Ou Groenlândia pra baixo? Mas enfim, existe um espaço ali que é muito dedicado à pesca. E o que acontece é que uma faixa de peixes inteira dali sumiu, né? Simplesmente os peixes morreram. Foram fazer estudo, é que a água daquele pedaço ali, ela aqueceu alguns graus, né? Então, a gente está passando por alguns fenômenos na Terra que estão, infelizmente, trazendo prejuízo. Então, proibiram a pesca lá para tentar ver se os peixes que ainda estão vivos começam a se reproduzir e tudo. Então, aquela comida que saía dali agora vai ter que sair de outro lugar. Porque se o cara comprava antes ali para vender em outro lugar, ele vai ter que... ele pescava ali para vender por ali mesmo, e aquele que comprava por ali vendia em outros países, né? Todo esse ciclo foi quebrado. Então, vai ter que comprar de algum outro lugar. Quando você começa a comprar mais de um determinado produto de um outro lugar, aquele produto sobe o preço. Então, é lei da oferta e da procura, demanda, escassez, que seja. Na África, para vocês terem ideia, a África Oriental, se não me engano, eles estavam passando aí por uma crise de gafanhotos, né? Os cientistas explicaram aí que esses gafanhotos, eles andaram, cresceram tanto, né? Por quê? Porque a gente teve um período dos últimos 10 anos de chuva. Com o aumento de chuva, consequentemente, isso propiciou o aumento dos gafanhotos. Eu não entendo a parte técnica. Nesse caso, eu tô Ctrl+C, Ctrl+V da comunidade científica, tá? Então eles falaram porque teve mais chuva nos últimos 10 anos, sei lá, cresceu mais planta, eles comeram mais, daí aumentou. E enxames de gafanhoto que andam cerca de 150 km por dia, e não só andando, comendo, né, acabando com as plantações, com as lavouras e tudo. Então, o pessoal tá parando de produzir por causa do corona. Crise no reino animal também, né? A parte lá gelada dos Estados Unidos, né? Que fica meio Estados Unidos, Canadá e tal. E tem aquela ilha gelada que eu esqueci o nome. Então, os cientistas tinham dito que agora que é época de colheita naquela região, justamente já teria acabado essa crise dos gafanhotos. Mas não acabou. Então a gente está vendo aí um impulsionamento maior da crise. E pior, aumentou cerca de 8.000 vezes a quantidade de gafanhotos. Então, não só eles tinham dito, eles erraram ao dizer que ia acabar, mas erraram porque isso aumentou muito mais. Então, são gafanhotos gigantescos andando por lá, comendo tudo. E o que vai fazer? Pessoas vão morrer de fome, com certeza, mas quem tem dinheiro vai conseguir comprar comida fora, vai continuar vivendo sua vida normal, só que gastando mais dinheiro e se tornando um pouco mais pobre. ONGs vão começar a comprar comida em outros países e mandar pra lá. Pessoas vão começar a comprar comida para fazer doação e mandar pra lá. Então a gente vai ter um aumento de preço a nível mundial da comida também. Antes disso acontecer, também teve uma gripe suína na China. Eles não falaram isso, né? Não foi algo muito exposto, mas teve uma gripe suína que fez com que os chineses começassem a comprar carne do Brasil. Não sei se vocês repararam, mas no começo desse ano, um pouquinho mais pra frente, teve um aumento repentino no preço da carne. Então, até eles resolverem esse problema, parece que já está controlada essa questão da gripe suína, e o chinês é um povo que consome muita carne de porco. Então, assim, a gente está vendo uma série de fatores que está fazendo com que haja um reset na economia mundial. Mas não adianta você ter passado por esse vídeo todo, ou por toda essa chuva de informações, sem você saber como se preparar para isso tudo. E, infelizmente, a dica, que eu nem sei se eu posso chamar de dica, né? Falam que se conselho fosse bom, ninguém dava, só vendia. Mas eu penso que a melhor maneira de você se preservar disso tudo que tá para acontecer a partir de agora é diversificar o máximo possível o seu investimento.
diversificar a sua reserva de valor. Eu aqui, francamente, não tenho a menor condição de guardar ouro, e a quantidade de dinheiro que eu tenho também nem compensaria comprar ouro, né? Mas se você tem condições, se você tem residência fixa, você tem como ter um cofre na sua casa, você mora em um lugar que é relativamente seguro, né? Então seria interessante você pensar não necessariamente no ouro, mas pelo menos na prata, metais preciosos, né? Seria interessante você pensar em ter dinheiro físico também, que, repito, né? Quem não tem condições, que nem eu não moro em um lugar que eu considero seguro, então de maneira nenhuma eu guardaria dinheiro físico na minha casa. Mas eu pretendo me mudar de casa ainda, e se eu me mudar para um tipo de casa que eu tenho em mente, aí sim talvez eu pense nisso, mas não é o meu plano aí no mínimo até o fim do ano. Longe de mim conseguir um objetivo desse por agora, né? Mas então, se você consegue fazer uma reserva de metais preciosos, seria uma coisa boa, né? Se você conseguir fazer uma reserva física de moeda fiduciária, seria uma boa. Em relação a investimentos, a gente não vai mexer com ações e tudo mais. Se você tem um conhecimento necessário, se você consegue analisar o mercado de uma maneira clara, sim, é interessante sim você trabalhar com ações, mas sempre diversificando o seu capital, diversificando as suas opções de investimento. Se você tem a opção de usar algum robô de operações, fazer trade, fazer forex, trade de cripto, eu acho interessante você diversificar. Esse é o momento de fazer reserva de valor, juntar dinheiro e pensar em métodos de juntar capital, porque a crise está batendo na porta, ela está batendo de uma maneira muito forte e vai chegar uma hora que ela vai estourar a porta com tudo e muita gente não vai estar preparado. Eu tenho ainda dúvidas se a gente deve ou não deixar dinheiro em banco. Por quê? Isso, claro, dependendo das possibilidades da pessoa. E também ter moeda fiduciária. Por quê? Vamos lá. A gente tem garantia, nós, meros mortais, que o real vai existir amanhã? Não, a gente não tem essa garantia. A gente tem garantia que amanhã vai ter ouro? Não, a gente não tem essa garantia. A gente tem a gente tem garantia que... Pensando em Bitcoin, falei ouro. Você tem garantia que vai ter dólar, que vai ter euro, que vai ter real? A gente não tem garantia. Você tem garantia que o sistema bancário não vai te roubar? Você não tem garantia. Você tem garantia que o Estado vai fazer o dinheiro da conta sumir, igual aconteceu na era Collor aqui no Brasil? Você não tem garantia, né? O Bitcoin vai existir amanhã? Olha, eu penso que existe uma probabilidade maior do Bitcoin e de criptomoedas existirem do que o real, por exemplo, existir, que é uma moeda falida. Eu penso que existe uma possibilidade maior. Só que, no fim das contas, o ouro ele vai continuar existindo. E as pessoas vão continuar aceitando o ouro. Vamos supor que aconteceu o The Walking Dead a nível mundial aí. Os satélites caíram, a Terra tremeu, a energia elétrica acabou. A gente volta pro escambo, mas os metais preciosos vão continuar valendo. As pessoas vão continuar aceitando. Esse seria o dinheiro. Se não aconteceu o The Walking Dead e tudo, e nenhum país ir necessariamente à falência, o Brasil não ir à falência, o real vai continuar existindo, né? O Bitcoin, eu penso que o único jeito do Bitcoin acabar seria não existir mais energia elétrica, ou que é praticamente impossível, não que seja impossível, mas praticamente, ou então, né, ou não existe mais energia elétrica, ou juntar o G20 com todos os países aí obedecendo e abaixando a cabeça para um novo sistema financeiro que vai proibir mais de um uso de criptomoeda, proibir as criptomoedas, né? Qualquer ativo descentralizado vai ser proibido. Então vai ainda existir a comunidade das pessoas que utilizam criptomoedas mesmo sem poder, mas cara, proibir o Bitcoin na América do Norte, proibir o Bitcoin na Europa, o que sobra? O que sobra do mundo?
Eu não sei se o capitalismo regularia de uma maneira tão clara assim as criptomoedas. Então, meu parceiro, a gente não tem muito o que fazer. A gente vai perder de algum lado. Você entrar no mercado de ações, o Covid saiu, as empresas começam a recuperar tudo, você comprou ação barata, a empresa vai recuperar, beleza, legal. Você ganhou dinheiro. Mas, e se o Covid voltar com uma segunda onda forte e tudo mais e vier um segundo ponto de isolamento que vai ter exército na rua e tudo mais? Então, assim, a gente vai sair perdendo, tá? São coisas inevitáveis. O quê? A gente sair perdendo, a gente vai perder por algum ponto, pode ganhar por outro, mas a gente vai sair perdendo por algum ponto no mínimo. Porque a gente tem que diversificar, a gente não tem outra opção. Segundo, o reset mundial da economia vai acontecer, a gente querendo ou não. Então, a gente não tem como evitar essas coisas, mas a gente tem métodos para tentar se precaver. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado aí vocês que assistiram e até mais.